Senti uma inspiração hoje para falar a respeito da ressurreição de Lázaro. E dentro do processo que nós fazemos, se nós recebemos uma inspiração um pouco antes, a gente ora antes de dormir, depois medita durante a noite a respeito do assunto que nós vamos trazer para cá. Se é uma coisa que vem na hora, no dia seguinte, a gente deixa ver a inspiração como vem. Mas hoje nós sentimos de falar um pouquinho a respeito desse milagre maravilhoso, um dos maiores milagres que Cristo deixou na Terra. Não era um dos considerados milagres messiânicos, que na verdade era fazer um coxo saltar, fazer um cego enxergar e ver um surdo de nascença ouvir. Na verdade, não era um milagre dos messiânicos, mas era um milagre que aconteceu num momento muito difícil, numa situação muito específica, num processo muito complexo, que foi logo depois do Senhor Jesus Cristo ter se dito Filho de Deus e Rei do reino de Deus que se estabeleceria na terra. Então, havia uma comoção muito grande naquele momento. Havia uma dificuldade muito grande de entendimento acerca da figura de Jesus que passava ali naquela terra. E se a gente olhar essa situação, nós vamos perceber que existia uma turma pequena que acompanhava o Senhor, que tinha sobre o Senhor que tinha pelo Senhor essa admiração, mas você tinha todo um ordenamento, um modelo de pensamento contra a maneira dele se expressar, que na verdade aqueles sacerdotes, tanto os fariseus quanto aqueles que dominavam sobre o modelo judaico daquela época, tinham uma preocupação muito grande, e não era uma preocupação, é importante a gente olhar para esse aspecto, não era uma preocupação no sentido de querer perder espaço para o Senhor. Eles tinham uma boa intenção. O problema aqui não era a intenção que eles tinham, mas sim a maneira como eles expressavam o cuidado diante daquele povo, diante do desconhecido, porque na verdade o que Cristo veio fazer foi trazer uma maneira de pensar que tirava daqueles homens a possibilidade de tutelar o seu irmão. E isso era uma grande preocupação para eles naquela época, porque você tinha uma estrutura rabínica muito clara, muito forte estabelecida ali, que implicava no entendimento de que você ia seguindo os seus mestres e estabelecendo com eles uma hierarquia, e as suas virtudes eram despertadas ou eram acessadas através da submissão a esse modelo. Então, os rabinos se rebelavam contra Jesus. Na verdade, não era uma coisa, muitos falam, porque a maldade, porque eles queriam ter para si uma reserva de mercado, ou não queria que o povo se libertasse. Na verdade, Cristo não veio para libertar o povo que estava escravizado sob aquele domínio. Na verdade, Cristo veio para libertar a todos, inclusive aqueles que sentiam que tinham que ter domínio sobre aquele povo que estava ali. Então, o trabalho de Cristo era um trabalho universal. O trabalho que Cristo fazia na terra, na disseminação do seu modelo de pensamento, era uma disseminação completa que atingia todos os parâmetros do ser, e toda a ordem religiosa e política da época. Então, os fariseus tinham, quando a gente olha os fariseus e a gente condena, na verdade, o que eles tinham era um grande cuidado pelo povo. E não entenderam, e o erro não estava no segregar ou no diminuir o povo, mas no não se atentar para as dificuldades que se enfrentava dentro desse modelo de estabelecimento de tutela. Então, na verdade,
muitas vezes nós temos a ideia de Cristo, a ideia trazida por Cristo, ela é aparentemente de rebelião, mas na verdade o que ela traz é um novo entendimento que libertava inclusive esses homens da obrigação de ter sobre si a tutela de outras almas. Mas, dentro daquele modelo de pensamento, aqueles homens não conseguiam interpretar dessa maneira aquela questão e acabavam por rejeitar imediatamente a ideia. É muito fácil olhar para a Bíblia hoje, depois de ler o final, depois de ler a ressurreição, depois de ler a descida do Espírito Santo, depois de ler os Atos dos Apóstolos. É fácil olhar para aquela estrutura e falar: não, olha, realmente, como aquelas pessoas não conseguiram enxergar Deus, como aquelas pessoas não conseguiram enxergar que entre elas estava o Messias. Mas será que hoje é fácil entender onde está Deus? Será que hoje é fácil entender esse processo de libertação, esse processo de reconhecimento do Messias? Será que é tão fácil assim? Ou será que nós caímos nos mesmos erros daqueles homens, sentindo que ainda temos que dominar sobre outras pessoas, sentindo que ainda temos que impor sobre as outras pessoas um modelo de pensamento que nós desenvolvemos para nós e que pode fazer algum sentido para nós e que talvez Cristo até nos queira libertar deles? É muito fácil olhar, por exemplo, para o povo que passava pelo deserto e via lá que recebia o maná e entender que, poxa, como aquele povo não conseguia acreditar em Deus. E nós vemos as providências de Deus todos os dias em nós, no nosso deserto, e nós não temos condição de crer que Ele vai cumprir em nós as promessas que Ele fez para nós. Hoje, mesmo tendo todos os relatos, toda a Bíblia, porque o relacionamento com Deus se dá através desse processo de relacionamento pessoal, de entrega, de sucumbência, de rendição. E a palavra, a parte da palavra que nós vamos abordar hoje aqui fala muito a respeito disso. Fala muito desse processo, desse momento de cura de todas essas questões, de levantamento do espírito do homem e de levantamento do espírito de Deus sobre todas as circunstâncias que nos cercam. E fala muito além da percepção que nós temos de que o Espírito de Deus se manifesta em nós na maneira que nós permitimos que Ele se manifesta. Vamos entrar logo no assunto para a gente não deixar a live muito longa aqui. Geralmente de segunda a sexta a gente fala por 15, no máximo 20 minutos, e algumas vezes a gente extrapola e eu peço desculpas por isso. Mas qual era o momento da ressurreição de Lázaro? Cristo tinha dito naquele momento, pouco tempo antes, alguns dias antes, se apresentado diante dos homens e das pessoas e dito que ele era o Rei, Filho de Deus, igual a Deus. E é importante nós entendermos que o desenvolvimento da palavra de Deus não se dá de maneira isolada. Então nunca leia apenas um pedaço da Bíblia. Leia pelo menos 1 ou 2 capítulos antes e 1 ou 2 capítulos depois, para que você possa começar a entender de que maneira aquilo se conecta com a tua vida. Porque se você lê a ressurreição de Lázaro, simplesmente de um homem que gostava muito, que era amigo de um outro homem, e gritou do lado de fora de uma tumba para um homem sair, o homem saiu depois de 4 dias, você vai entender que aconteceu um milagre, mas você não vai entender as circunstâncias daquilo e de que maneira aquilo pode se aproveitar na tua vida. Mas, então vamos lá. Na verdade, os judeus entendiam que ninguém poderia se dizer como Deus. Ninguém poderia se dizer como Deus. Mas o ministério de Cristo, a ideia de Cristo vinha exatamente para que houvesse o estabelecimento de uma ordem espiritual que colocasse todos os homens no mesmo parâmetro. E o que Cristo disse, nós falamos na última live, na live do sábado. Cristo veio e deixou todas as pessoas no mesmo nível. Ele veio e quebrou essa relação
de tutela e curatela. E nesse milagre, especificamente nesse milagre, isso é uma inspiração de agora, especificamente nesse milagre, ele veio reduzir a pó o ego do homem no sentido de entender que tem sobre si domínio sobre a sua própria salvação, que tem domínio sobre o seu próprio modelo de enxergar as coisas de Deus de uma maneira mais bonita ou diferente. O que acontece dentro desse processo e nesse ponto é que o homem que ali está morto e já está enterrado de 4 dias, teve o poder de Deus sobre si, ainda que não tivesse fé e ainda que não tivesse vontade. Isso mostra para nós que o reino de Deus já está entre nós. E em algum momento da nossa vida, ele vai mexer com as estruturas mortas dentro de nós e vai se estabelecer sobre a terra. O que significa Betânia? Betânia era a terra da pobreza, era a terra salvo erro, dos figos verdes, era uma terra de tristeza, era uma terra onde a alegria não era plena. E esse Lázaro era um amigo de Jesus Cristo e era um irmão de Marta e de Maria, as mulheres, Marta e Maria, as mulheres que simbolizaram em algum momento a boa parte e a parte que não se deveria buscar ou que deveria se deixar de lado, que é a fadiga. E dentro dessa família dentro desse lugar, haveria de nascer dessa terra, e Betânia, como dissemos, é o sinal dessa terra de tristeza. Deveria sair daí, dentro dessa terra de tristeza, o potencial para a redenção do Filho de Deus. Então, Cristo havia acabado de falar a respeito de quem ele era. E por medo de ser apedrejado, ou por medo da repercussão daquele processo antes da hora, ele pegou e se retirou daquele lugar. E ele foi para uma outra cidade, foi para um outro local. E ele recebeu ali a informação de que Lázaro estava enfermo. E se nós lermos essa parte de uma maneira mais completa, nós temos tão pouco tempo aqui, é tão triste isso. Mas se nós lermos essa parte de uma maneira completa, nós vamos entender que para os seus discípulos significaria um perigo muito grande voltar para aquele lugar naquele momento. Eles estavam com medo, houve um debate ali com Tomé, e Tomé chega para aqueles outros discípulos e fala: olha, o mestre está querendo ir lá, ele já acabou. Eles sabiam da gravidade do que Cristo tinha dito, porque não era uma lei que havia sido estabelecida naqueles tempos ou naqueles momentos. Era uma lei que havia sido estabelecida lá atrás, que aquele que tentasse se colocar como igual a Deus era réu de juízo e deveria ser apedrejado. Então era exatamente esse o processo de condenação que havia sobre Cristo naquele momento em que ele se retirou daquele lugar. E ele recebe a notícia de que Lázaro está doente. Ele permanece ali por volta de 2 ou 3 dias ali, não me lembro muito bem, mas ele permaneceu naquele lugar. E ele chama os seus discípulos e fala: vamos, Lázaro dorme. Lázaro dorme. Falou: não, beleza, Lázaro está morto. Ele fala: Lázaro está morto. E ele chega para aqueles homens chegam para ele e falam assim: talvez eu acho que ele cuide que Lázaro está dormindo. Ele falou: não, vocês não estão entendendo. Lázaro está efetivamente morto. Lázaro não... O que significa estar morto? Significa estar fora das suas capacidades mentais e fora da sua possibilidade de interpretar o mundo à sua volta. Uma pessoa morta que teve as suas funções vitais eliminadas é uma pessoa que não tem capacidade de discernimento, capacidade de entender e nem capacidade de exercer qualquer coisa diante da sua vida. Ele estava efetivamente morto. E Jesus chora nesse processo, mas volta para Betânia. E ali há uma pequena lamentação quando ele chega.
Marta e Maria se aproximam dele e falam: ó, teu amigo, se você tivesse aqui, teu amigo não está morto. Aí ele inverte. Aí ele fala o contrário do que ele falou para os discípulos. Ele fala: não, vocês cuidam que Lázaro está morto, mas Lázaro dorme. Aí as mulheres arrazoam com ele: não, nós entendemos que ele vai ressuscitar na vida eterna. Ele fala: não, ele está vivo aqui e agora. E ele manda tirar aquela pedra e brada de fora da tumba e diz: Lázaro, sai para fora. Então, o ponto da ressurreição de Lázaro que nós vamos trazer hoje aqui é além do potencial de Deus, além do potencial de Cristo, que nós sabemos que é infinito, além dessa coisa, além dessa coisa que já é tão maravilhosa, que significa o poder que é dado sobre a morte. Porque nós podemos ver que não foi o único milagre de ressurreição que ele fez. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo e, salvo erro, mais uma menina, salvo erro, o filho do Régulo, não sei se chegou a morrer, mas ele foi ali. Não era a primeira ressurreição que ele havia feito, mas aquele ato específico, naquele momento, significava a reversão em um ponto onde não havia mais a figura da fé. Se nós olharmos, nem o desespero mais havia ali naquele lugar. Havia apenas a tristeza. Porque o luto é assim. Nós passamos pelo luto. Enquanto nós temos a perspectiva de vida e de morte, nós temos a ansiedade. Depois que a gente passa por esse processo da angústia e a gente se defronta efetivamente com a morte, nós passamos pelo processo do desespero. É só nós olharmos os aspectos do que acontece na filha de Jairo, o que acontece com a filha de Jairo, o que acontece com o filho da viúva de Naim. A filha da viúva de Naim, a mulher estava em desespero, tá? Em São Lucas capítulo entre o 9 e o 11, tá ali. Mas aqui não. Aqui o próprio Jesus chorou. E ele, sabendo de tudo isso, muito provavelmente não chorou pela perda de Lázaro, mas chorou pelo sentimento que havia na casa que ele amava. Porque é muito bonito quando a gente percebeu o que é dito a ele quando ele está chegando perto da casa. Marta e Maria falaram: teu amigo, se você estivesse aqui, teu amigo não tinha morrido. Então ali nem o desespero já estava mais. Ali já estava a resignação. A fé já havia ido embora e já se cuidava de se adequar a uma nova realidade. O luto fala muito disso, de nós esquecermos o modelo anterior e fazermos uma transição para um novo modelo de vida. É por isso que não importa com quantos anos nós venhamos a perder nossos pais ou alguém muito próximo, esse período é imprevisível. É imprevisível. Então, no período de luto, quando nós damos por perdido todas as coisas, nos é tomado um sentimento diferente, uma coisa diferente, que nós não conseguimos explicar. E talvez hoje você viva o luto de algo que você entende que não tem mais como ser levantado, que não tem mais como ser erguido, ou de algo que você percebe que é uma circunstância a qual você simplesmente vai ter que se adaptar diante da tua incapacidade e impossibilidade de agir e de ter uma ação sobre aquilo. Mas eu queria te lembrar, fazendo o fechamento dessa live aqui, que não é uma palavra profética, é uma situação, é uma localização em cima de uma circunstância. Lembra que Cristo havia sido expulso daquele lugar. Ele estava quase que fugido daquele lugar, do lugar onde ele estava. Ele teria que voltar para lá.
E você pode estar hoje aqui no momento em que as tuas crenças materiais, em que o teu modelo de pensamento material te colocou numa situação em que você não entende haver mais possibilidade de reversão, que você não entende mais ser possível resgatar o modelo de Cristo em cima disso tudo. Por que Cristo fez aquele milagre naquele lugar diante daquelas pessoas? Porque o fato dele ter se declarado Filho de Deus fez com que o sistema de crenças daquele lugar não suportasse aquela informação. E talvez o poder de Deus tenha se levantado diante da tua vida e você nesse momento não tenha a condição ou a possibilidade de entender que esse modelo de pensamento de Cristo tem a condição de efetivamente trabalhar nessa tua terra de Betânia, nessa tua terra de tristeza, nessa tua terra de entender que os frutos nunca vão ficar verdes. Mas a mensagem que nós temos nesse dia aqui hoje, a mensagem que nós queremos carregar para a tua estrutura hoje, para o teu desenvolvimento da tua vida hoje, é que talvez o teu modelo de pensamento atual tenha feito com que a ideia de Cristo não tenha mais lugar nessa tua vida. E você tenha afastado essa ideia da tua existência e que você hoje trabalhe apenas com a dureza da morte, com a dureza dos 5 sentidos, e que essa ideia tenha saído do lugar porque não encontrou em você uma terra fértil para ser fecundada. E você está diante de um cenário em que você olhou para a tua vida mesmo, para a tua própria vida, e falou para si mesmo: se eu ainda tivesse sobre mim a perspectiva e a ideia de Cristo, se essa ideia estivesse viva ainda no meu coração, eu poderia acessar uma nova forma de viver. Mas por eu ter rejeitado essa maneira de pensar, tudo foi abaixo. A minha Betânia está realmente fadada a ser uma terra de pobreza e de tristeza. Meu coração vai se chamar Betânia para sempre. E nunca mais eu teria alegria, porque a força daquela casa era Lázaro. E nós já falamos dos elementos masculinos e dos elementos femininos. O elemento masculino daquela casa era Lázaro. Ele era o elemento da força, da vida, da vitalidade. Então, dentro da saída de Cristo daquele lugar, o que tomou Lázaro, a chaga, a doença que tomou Lázaro, fez com que muito rapidamente ele morresse. Tudo aquilo se encerrasse. Mas o Espírito Santo de Deus retornou. E quando ele retornou, ele não só transformou aquela terra, trocou o nome daquela terra, mas ele recuperou a força, o vigor e a vitalidade daquele lugar. Se sobre Lázaro tivesse sido feita apenas uma cura, não haveria troca no espírito da cidade, não haveria uma alteração no momento e na forma daquele povo enxergar aquela terra e aquele processo. Mas a saída de Cristo e o retorno de Cristo fez com que a tristeza daquela terra fosse elevada a um outro patamar. Você pode estar aqui e você pode ter esperado Cristo trazer algum tipo de alegria para a tua terra até esse momento, e você está aqui frustrado, se sentindo derrotado, se sentindo humilhado, porque você não recebeu as pequenas curas que você imaginava ter pela ideia desse Espírito que te circunda.
Mas entenda isso, foi necessário que Cristo saísse, porque você mesmo não estava entendendo o real poder dele sobre a tua terra, sobre a tua vida. Mas está chegando agora, nesse momento, a hora de Cristo voltar. E ainda que o teu elemento masculino, que o chefe da tua casa, que a força do teu ímpeto estejam acabados, estejam dilacerados, estejam sepultados, amarrados com uma pedra por cima. Hoje você recebe uma ordem espiritual. Dentro dessa live, nessa manhã desse dia, ou no dia e na hora que você vai receber, tira a pedra do túmulo do teu coração. O significado da pedra, nós já falamos muitas vezes aqui. O significado da pedra significa a estrutura, o modelo de vida, onde se constroem as coisas. Mas se essa mesma pedra onde se constroem as coisas está colocada diante de algo, de um milagre que Cristo tem que fazer, você tem que tirar essa pedra. E o que significa tirar essa pedra? Essa pedra não significa um esforço da tua parte por fazer alguma coisa, por fazer outra coisa. Muitas vezes você escuta alguém pregar, alguém numa pregação, vai, tira a pedra. Não, vai e tira a pedra. Vai, pega essa pedra, que é a tua maneira de pensar atual. Vai, tira essa pedra, que é um modelo que te está colocando nessa situação de colocar uma imutabilidade sobre a tua vida. Abre a tua cabeça, a tua condição simplesmente para a mutabilidade das coisas. Você não vai fazer Lázaro ressuscitar, você só precisa tirar essa pedra que está aí e abrir-se para a possibilidade de que a perda que você teve, de que a derrota que você teve, de que a angústia que você está vivendo é algo que pode ser ressuscitado, é algo que pode ser renovado, é algo que pode ser reconstituído, mas que vai ter um efeito direto na tua vida e que vai conseguir fazer com que o teu espírito se erga, e que o teu espírito se erguendo vai se abrir para uma possibilidade nova, não no entendimento da maneira como tudo aquilo acontecia, mas para te renovar num novo espírito, para trazer uma nova vida aos teus membros. E lembra, logo depois daquilo aquilo aconteceu, Jesus Cristo volta para Jerusalém, mas ele já volta glorificado, ele tem uma entrada triunfal naquela cidade. Entenda o que você está passando hoje, entenda aquilo que você está vivendo hoje como algo escolhido por Deus para você viver. Essa angústia, essa sequidão, esse sentimento de morte foi algo que Cristo projetou. Cristo projetou para você viver isso, para você passar por isso. Foi necessário a ausência dele, para que você pudesse entender que não seria simplesmente mais uma cura de uma enfermidade, mas para você entender que Cristo vai além da tua fé, Cristo vai além da tua capacidade de acreditar nele mesmo, porque Lázaro não tinha mais em si a condição da fé, não tinha sequer a vida. Mas alguém precisou tirar essa pedra, e para você voltar a ter sobre si o elemento fecundador, o elemento masculino na tua vida, para a tua vida ganhar uma nova ordem, ainda que você não tenha força, mas na submissão à palavra de Deus hoje, remove as tuas crenças, remove a limitação da tua vida, remove esse sentimento da limitação de Deus ou do estabelecimento. E eu lembro de uma outra live que nós fizemos aqui, em que nós falamos a respeito da maneira que nós entendemos Deus. Deus não queria mais, eles já tinham sido elevados à condição de percepção e de entendimento do que era Cristo. E Cristo foi se apresentando como o homem que tinha boas palavras, depois como o homem que fazia milagres, depois como o homem que multiplicava pães, depois como o homem
que estabelecia esse novo modelo de pensar, mas chegou um momento que uma barreira precisava romper, chegou um momento que um novo paradigma precisava se instalar, chegou um momento que algo novo precisava florescer para que o Espírito Santo de Deus estabelecesse uma nova relação do que significaria aquela passagem de Cristo, e era uma das últimas antes do Calvário, e a próxima só seria a manifestação aos 12, depois do Calvário e da crucificação. Então recebe essa nova manifestação de Deus na tua vida. Recebe, não como discípulo testemunha daquilo, mas recebe hoje como Lázaro, recebe como Marta, recebe como Maria a surpresa de Deus sobre a tua vida, a manifestação completa do Espírito de Deus, no sentido de estabelecer dentro do seu coração uma construção nova de paradigma. Tira a pedra diante da sepultura da tua esperança. Tira a pedra, e o Espírito Santo de Deus vai dar uma ordem além da tua vontade, além da tua crença, além da tua fé, porque já fazia 4 dias que ele estava sepultado. Nós já falamos extensivamente aqui do que significa o número 4. 4, 40, 400, 4 são períodos de gestação. Então, até na sua morte, em 4 dias, Lázaro gerou. Lázaro não gerou algo que saiu do seu ventre, mas do seio da terra, da sua sepultura. Nós sabemos que eles não eram sepultados na terra como é hoje, eram em cavernas, mas de sepultado na morte, em 4 dias, o sentido de Cristo, a presença de Cristo na terra, em 4 dias, gerou uma obra incomparável. Se até aquele momento havia dúvida sobre a ressurreição da filha de Jairo, a respeito do filho da viúva de Naim, de que poderia ser um estado de catalepsia, dessa vez Cristo, catalepsia, para quem não sabe, é o estado em que a pessoa aparentemente está morta. Se havia alguma dúvida sobre algum truque, sobre aquilo ser catalepsia, depois de 4 dias sepultado com uma pedra sobre si e enfaixado, não havia mais dúvida sobre o potencial dos milagres do reino de Deus. Se ergue hoje, porque hoje você vai remover. A única coisa que você vai precisar fazer é abrir mão da tua maneira de pensar. E a tua maneira de pensar não é a estrutura de raciocínios que você tem, mas a tua maneira de pensar é com relação à limitação que você impõe para o trabalho de Deus na sua vida. Extirpa essa limitação. E extirpando essa limitação, você vai perceber que o teu próximo trabalho vai ser só tirar as ataduras. E tirar as ataduras vai ser muito fácil no momento em que você perceber o milagre que aconteceu com aquele homem. Queridos, perdão pela extensão do tempo, eu creio que essa palavra pode trazer sobre nós um efeito espiritual muito grande. Eu quero agradecer vocês, que a Cíntia, a irmã Renata e o Renato que estão aqui, a irmã Débora e o Renato que estão aqui durante essa passagem. Esse vídeo vai para a IGTV e vai para o YouTube. Quero agradecer, quero pedir, já passamos muito tempo aqui, mas quero agradecer a presença. Divulga o nosso trabalho. Se você acha que essa live vai para o IGTV agora, depois vai para o YouTube, se inscreve no nosso canal do YouTube e passa adiante o nosso trabalho. Não tem fins lucrativos, não tem fim de ego. É que eu, de coração, sinto que as inspirações que nós temos aqui, por não ter nenhum tipo de interesse, são puras diante de Deus. Não temos um ministério, não temos uma conta, não temos um CNPJ, não temos nada. Só temos a boa intenção de levar a nossa vivência e inspiração da palavra de Deus para quem isso possa chegar. Não é um trabalho profissional, tem um outro trabalho, tem um emprego, tem uma empresa, temos atividades aí no Ciesp, na Fiesp, temos uma atividade comunitária não religiosa muito forte. Então isso não é um trabalho que visa um lucro ou que visa alguma coisa, não. Isso aqui é um trabalho voluntário
dando de graça aquilo que de graça nós recebemos. Se faz sentido para você, curte aqui os nossos vídeos depois, segue o nosso canal, curte o nosso canal e nos ajuda a passar essa mensagem adiante. Queridos, fiquem com Deus. Graça e paz. A paz de Deus.